Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo da Santa Palavra de Deus, que vai gerar aqui e agora em sua vida profundas mudanças. Você acredita? Ouça. Você já foi justificado por Deus. Você já parou para pensar nisso? Vamos ler a palavra de Deus, o livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Palavras dadas por Deus ao apóstolo São Paulo. Você está preparado para o mergulho na Santa Bíblia, a palavra de Deus? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Viu só que notícia boa? Você já foi justificado por Deus. Eu fico imaginando. Há dois axiomas absolutos e uma conclusão lógica. Deus é santo, o homem é pecador. Logo, nenhum homem pode ser justo aos olhos de Deus. Pode o imundo ser puro aos olhos de Deus? Pode o pecador justificar-se diante de Deus? Pode, porventura, o etíope mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Eu fico imaginando cada detalhe. O padrão para entrar no céu é a perfeição. E todo homem é imperfeito. Logo, é impossível ao homem entrar no céu por seus esforços. Quem obedecer à lei, pela lei viverá. Mas todos pecaram. Não há justo sequer um. Todos se desviaram. Logo, ninguém jamais poderá entrar no céu por seus méritos. Para o homem entrar no céu,
é preciso que Deus o justifique. E para Deus justificá-lo, precisa ainda continuar justo. Como Deus pode ser justo e ainda justificar o pecador? Como Deus pode justificar o pecador sem abrir mão da sua justiça? Ouça aqui e agora a realidade da justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 2. Você está ouvindo. Você já foi justificado por Deus. Eu fico imaginando, o que é justificação? A justificação é um ato legal, forense, judicial e declaratório de Deus, no qual Deus declara sobre a base da justiça de Cristo Jesus, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. A justificação não é algo que Deus fez em nós, mas por nós. Não acontece dentro de nós, mas fora de nós. A justificação é um ato que acontece uma única vez. Não há graus na justificação. O homem é justificado por completo ou não é justificado em absoluto. A justificação é instantânea, completa e final. Pela justificação somos remidos da pena do pecado, perdoados e recebemos o favor de Deus. Ouça nesse momento a necessidade da nossa justificação. Todos somos pecadores e todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta da nossa vida. Somos culpados, seremos julgados por nossas palavras, por nossas obras, por nossas omissões, por nossos pensamentos e desejos. Seremos julgados. Ouça a base da justificação. A base da justificação não são nossas obras, nem nossa fé, nem mesmo nosso exemplo, mas a obra expiatória de Cristo Jesus na cruz em nosso favor. Cristo Jesus morreu a nossa morte. Cristo Jesus pagou a nossa dívida. Cristo Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Cristo Jesus levou no seu corpo no madeiro nossos pecados. Cristo Jesus foi traspassado,
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Cristo Jesus. A justificação é mais do que perdão. A Bíblia diz em Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz, e eu acredito, você já foi justificado por Deus. Ouça, o instrumento da justificação. Nós não somos justificados com base na fé, mas com base no sacrifício perfeito e eficaz de Cristo Jesus. Mas pela fé nós nos apropriamos da justificação. A fé é o instrumento, a fé é a mão estendida de um mendigo a tomar posse do presente do rei. A fé é a causa instrumental e não a causa meritória. A fé não expia a culpa, não remove o castigo. Ela é um instrumento de apropriação dos benefícios da redenção. Você está gostando de ouvir, você foi justificado por Deus. Nesse momento, aqui agora, ouça os frutos da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Pense comigo. Passado. Paz. Essa paz não é a paz de Deus, mas paz com Deus. É a paz da reconciliação com Deus. Eu fico pensando, todas as religiões do mundo são uma tentativa desesperada do homem encontrar paz com Deus. Exemplo, Lutero desesperadamente buscava ter paz com Deus. Cristo Jesus morreu e pelo seu sangue nos reconciliou com Deus. Agora, não somos mais réus, nem inimigos de Deus. Estamos quites com as demandas da lei. Viu só que notícia boa? Sua alma está gostando de ouvir. Você foi justificado por Deus. Ouça agora. Presente, graça. A palavra acesso é prosagoge. Refere-se à introdução ou apresentação de alguém ante a presença da realeza. Por meio de Cristo Jesus temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Somos aceitos, somos apresentados como filhos, como herdeiros, como cidadãos do céu. É também o termo comum para referir-se à aproximação do adorador
a Deus, graça, presença. Cristo Jesus nos abre a porta à presença do Rei dos Reis. E quando estas portas se abrem, o que encontramos é graça, não condenação, nem juízo, nem vingança, mas pura misericórdia, o glorioso favor de Deus. Você já foi justificado aqui agora por Deus. Ouça, o termo prosagoge traz também a ideia de porto, cais. Significa que por mais que tratemos de depender dos nossos próprios esforços, somos varridos pela tempestade, como marinheiros que enfrentam impotentes um mar revolto que os ameaça destruir totalmente. Mas agora temos ouvido a palavra de Cristo Jesus, temos alcançado o porto da graça. Por meio de Cristo Jesus temos entrado à presença de Deus e encontrado segurança no porto da graça. Viu só que notícia boa sua alma está gostando de ouvir? Você foi justificado por Deus. Ouça agora, no futuro, glória. Quem foi justificado não teme a morte, não teme o amanhã, não teme a eternidade, ele tem garantia do céu. Aqueles que não foram reconciliados com Deus têm medo da morte. Mas o salvo em Cristo Jesus entende, se gloria na esperança da glória de Deus. Eu fico imaginando aqui agora. Um dia um homem disse: eu vou lhes ensinar como morrer bem. Querida, eu pensei que quando eu fosse morrer, eu iria para o céu. Não, foi o céu que veio me buscar. Viu só? Que notícia boa. Você já foi justificado por Deus. O apóstolo São Paulo está na masmorra, na antessala do martírio. Ele não está com medo da guilhotina, mas diz: eu sei em quem eu tenho crido. Chegou a hora da minha partida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Louvado seja Deus. Você já foi justificado por Deus. Um dia disseram a um enfermo: o Senhor está preparado para morrer? O enfermo diz: não, eu estou preparado para viver em Cristo Jesus. Ouça, neste momento, a pedagogia da justificação. Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5, 3, 4 e 5. Você já foi justificado por Deus. A justificação não apenas nos prepara para o céu, mas também nos prepara para vivermos vitoriosamente aqui na terra. O apóstolo São Paulo não está tratando de algo apenas para o porvir, mas algo que nos capacita a viver vitoriosamente no meio das tensões da vida. Viu só que notícia boa? Sua alma está gostando de ouvir. Você já foi justificado por Deus. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Não nos gloriamos no sofrimento ou por causa do sofrimento, mas por causa dos frutos, dos seus resultados. O cristão não olha para a vida com a visão romântica, pessimista ou irreal. Ele não enxerga a existência da dor e do sofrimento. Ele olha para Cristo Jesus e consegue enxergar os benefícios que advirão em quaisquer circunstâncias. A palavra tribulação, lipsis, significa pressão. A vida cristã é o enfrentamento de muitas pressões. Pressão do diabo, pressão do mundo, pressão das nossas fraquezas. A palavra tribulação é tribulum, latim, descascador de trigo, separa o trigo da palha. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A Bíblia diz, e eu acredito, você já foi justificado por Deus. O apóstolo São Paulo diz que nos gloriamos com grande e intenso júbilo, sabendo que Deus está trabalhando em nós, esculpindo a imagem do seu Filho. Viu só que notícia boa? Você consegue imaginar cada detalhe da sua justificação por Deus? Pense comigo. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Romanos 5,3. Eu fico pensando, a tribulação é pedagógica. Ela produz paciência triunfadora. A palavra grega é hupomone, paciência vitoriosa que não se entrega, que não é passiva, mas que triunfa. É paciência com as circunstâncias. É saber que Deus está no controle, que Ele, Deus, está trabalhando em nós. Ele, Deus, está
esculpindo em nós o caráter de seu Filho, Cristo Jesus. As grandes lições da vida nós aprendemos no vale da dor. Salmo 119, 71 diz: Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Eu fico pensando. A perseverança produz experiência. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Romanos 5,4. A palavra grega é dokime, provado, metal que era passado pelo cadinho e provado como legítimo, puro. A palavra significa caráter aprovado e aprovado como resultado de um teste de julgamento. Você já parou para pensar nisso? Davi não quis a armadura de Saul porque nunca havia provado, não havia submetido a prova. Não podemos ter uma fé de segunda mão. O Deus que agiu na vida de Abraão, Moisés, Davi, apóstolo Paulo, tem agido na sua vida. Você conhece a Deus e tem experiência com Ele. A experiência produz esperança. Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu fico pensando aqui agora, esta não é uma esperança vaga, vazia. É uma esperança segura. Como saber que essa esperança não é uma ficção? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Há uma efusão do amor de Deus. O céu desce à terra. Sua alma está gostando de ouvir. Você já foi justificado por Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 9, 10 e 11. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A Bíblia diz, eu acredito, você já foi justificado por Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,11, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O palácio em que somos admitidos
no céu. O portão de entrada é Cristo. O único passaporte é a fé. Como você se sente agora? Gostou do conteúdo? Você sente que a sua alma está justificada por Deus em Cristo Jesus pela fé? Ou você sente que a sua alma está condenada pelo pecado? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, é traçado. Você pode aqui agora vir a Cristo Jesus do jeito que você está. Cristo falou assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a Cristo Jesus. Você pode ser justificado por Deus. Você pode encontrar paz com Deus. Você pode receber de graça a vida eterna. Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação.